Bom, eu vou pegar aqui o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o Pedro falou que não consegue participar conosco, não. Ele mandou um áudio lá Uhum. no grupo falando que hoje ele ia participar de uma celebração que ia ter de um sobrinho dele. Acho que é o sobrinho mesmo. Aí hoje ele não vai poder participar, não. Aí o livro do Caminho, Verdade e Vida é a lição 48. Guardai-vos. Disse é Boa noite para todo 49. mundo aí. Boa noite, Boa Toninho. Boa noite, noite, Toninho. Toninho. Tudo bom? A paz de Deus. Então, guardai-vos. É o item 48 do Caminho, Verdade e Vida. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Isso está lá no Evangelho de Judas, no capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas aos comentários desairosos e ingratos relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam, no que sabem, como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa, no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então são as palavras aqui de Emmanuel, do capítulo 48, guardai-vos. Bom, vamos elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, deixar o nosso coração mais tranquilo, em paz, para que nesse estudo possamos aqui absorver os bons fluidos emanados pela espiritualidade, que estão sempre a nos auxiliar, a nos intuir, a nos ensinar, para que desse estudo podemos tirar o que tiver de mais benéfico para cada um de nós, e que desse estudo surja em nós a mudança que tanto almejamos. Que o Senhor Mestre Jesus nos ampare, nos instrua, para que daqui desse estudo possamos nos transformar em pessoas melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tu tá dando um eco ruim? O que foi? Parecendo que tá. Eu tô meio gripado, minha voz tá meio rouca. Não, mas não é da sua voz, não, é do. No eco aí, sei lá. Vamos ver, vamos desativar os microfones e aí a gente vê. A gente parou no roteiro 3. É o livro 3, módulo 1, Aprendendo com as Profecias. E hoje a gente começa o roteiro 3, A Pedra Angular.
Alguém gostaria de fazer a leitura? O Silvério vai fazer. Eu faço. O Silvério vai fazer? Então vai lá, Silvério. Se cansar e a gente dá continuidade. Beleza. A pedra angular. Objetivos. Esclarecer, à luz do Espiritismo, por que o cristianismo é considerado pedra angular. Realizar análises espíritas destas palavras do Cristo. 2 pontos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Ideias principais. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 17, item 28. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Allan Kardec, Gênese, capítulo 17, item 26. Vamos lá, subsídios. Texto evangélico. Disse-lhe Jesus, 2 pontos. Nunca leste nas Escrituras, 2 pontos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 44. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os 2 textos nos informam sobre a perenidade da mensagem cristã, que é a pedra angular, o marco estrutural da religião e da moralidade humanas. Todavia, algumas reflexões se impõem à altura do nosso processo evolutivo, uma vez que o cristianismo se encontra entre nós há mais de 2000 anos. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Aprenderam-lhe o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, práticas da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas de apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão, assim em teoria, como na prática, expressão pura de sua doutrina. Isso está lá em, esse trechozinho aí, em a Gênese, capítulo 17, tem 26. Gente, algum comentário até aí? Ou prossegue?
Deixa eu ir. Está faltando só um parágrafo. Vamos lá, então? Lançando um olho. Oi? Pode ir lá. Lançando, Tá faltando pouco. agora que eu vi, lançando um olhar ao passado, ainda que breve, veremos que foram poucos os espíritos que souberam colocar em prática efetivamente os ensinos de Jesus. Percebe-se desta forma que, se ainda não conseguimos vivenciar a mensagem cristã, é porque somos espíritos moralmente retardatários, a despeito de toda a ciência e tecnologia existentes no mundo atual. Para que a humanidade se transforme para melhor, faz-se necessário que os desafios da vida moderna sejam submetidos a um perseverante plano de transformação moral, distanciado das falsas expectativas de mudança. Gente, se alguém quiser comentar aí. É que no texto ele pegou e colocou lá a referência, né, com o livro A Gênesis, né? É um livro muito completo, né, que exige demais conhecimento e estudo nosso, de nossa parte, porque ele não é um livro simples de se entender, mas nele tem esses questionamentos que são, assim, muito enriquecedores. Porque, olha só, ele pergunta lá se essas palavras, né, de Jesus não, que são puras, né, de toda gangue e de falsas interpretações. A gente sabe que por muito tempo muitos fizeram interpretações interpretações errôneas das palavras do Cristo, né? Ali fala também que não fizeram com que as suas ambições e os interesses materiais, né, ao invés de se elevar ao céu, mas sim para elevar-se à terra. E a gente, através do próprio estudo aqui do EAD, a gente viu que muitas das religiões fizeram algumas mudanças, né, deturparam, né, o ensino do mestre para poder conter a população, né, para poder fortalecer o Império Romano. Né? Se não me engano, a gente viu isso no tomo 1 ainda. Então, assim, a espiritualidade ela vem trabalhando para que essa palavra que o mestre trouxe, ela não caia no esquecimento. Ela esteja sempre viva entre todos nós aqui em sociedade, né? Então o que eu vejo é que sempre que acontece um fato, que há uma modificação, há uma interpretação errônea, ou há uma tentativa de direcionar, né, o povo, como foi feito na época de Roma, a espiritualidade sempre tem um plano para poder conseguir fazer com que a palavra de Jesus prospere, né? Foi o que aconteceu com o protestantismo, né? Que a gente viu, eu acho que no início do tomo 2, que aí veio Martinho Lutero, fez as 96 teses, e aí começaram a discutir, debater ideias, e aí foi onde você conseguiu outras religiões, né? Mas sempre levando a mensagem do mestre, né? Então o que eu vejo aqui é que realmente tudo que foi dito por Jesus prospera até hoje. A palavra dele nunca morre, né? Ou seja, como ele mesmo disse, né? A palavra não há onde passar, né? Porque sempre vai ter alguém para poder reviver aquele ensinamento que ele nos deixou, né? Eu estava me esquecendo do caso também que a gente estudou também no EAD, que foi o caso do islamismo, que era para ter dado certo, só que por uma pequena falha, né, se não me engano, Maomé tinha casado com uma mulher muito rica, né, e aí fez com que a mensagem ali
não fosse trazida com o verdadeiro empenho, com o verdadeiro intuito que ela deveria. Então você vê que sempre há tentativas de sempre deixar a palavra do Cristo permanecer. Né? E eu acho que a partir de que veio a doutrina espírita, agora é que ela não corre o risco de se perder mesmo, né? Porque, afinal de contas, essas interpretações, elas agora seguem, né, um determinado grau de evolução da sociedade, que conforme a gente vai adquirindo conhecimento, através dos estudos de obras subsidiárias, a gente consegue compreender ainda mais o que o Jesus queria dizer em cada passagem que está listada lá no Evangelho. Essa questão que você estava colocando aí, Vitor, de né, que agora com a doutrina espírita, né, que não corre o risco, digamos assim, de ser deturpada, né? Mas isso aí depende muito, né, de nós espíritas, né, manter aí essa, né, vamos dizer assim, a pureza, né, que a gente vê aí muitas, às vezes, determinadas ramificações, dissidências, o pessoal coloca umas ideias assim que estão fora da doutrina espírita em determinados segmentos, em determinadas, né? Sim. Igual tem aí, o espiritismo, não tem uma época que eu estava conversando com o Pedro, tinham colocado no outro espiritismo alguma coisa, eu esqueci o nome, como é que era tipo uma... espiritismo alguma coisa. Era tipo uma vertente que estava sendo criada, entendeu? Então, quer dizer, já está tirando da pureza, né? Já está inventando moda, vamos dizer assim. Né? Eu esqueci na época, eu comentei que o Pedro tivesse ele e ele lembrar que nós comentamos isso, né? No domingo, sempre no quarto domingo do mês, a gente estuda uma obra de Bezerra de Menezes que chama Atitudes de Amor. Nessa obra, o Bezerra de Menezes ele vem traçando para nós, tipo, como se fosse um fluxograma de como que deveria ser o centro espírita, quem dirige, quem está em cima. Então, assim, a gente vê que existe uma hierarquia muito grande, desde lá da FEB até a UEM, né, que é a União Espírita Mineira, e aí depois vem as AMES de cada cidade. Então você vê que a doutrina espírita ela está muito bem organizada, né? Então, por mais tentativas que eu vejo que o pessoal faça, né, em tentar criar essas vertentes, né, para poder colocar a interpretação que lhe vem na cabeça, eu acho muito difícil, né, do espiritismo cair numa vertente dessa e gerar descredibilidade. Porque, pelo que eu vejo, é uma doutrina muito bem organizada, sabe? E sempre com pessoas muito responsáveis por trás, né? Que Deus te ouça, que continue assim. Eu não sei quem que é o presidente da FEB hoje, mas eu vejo que nesse período de pandemia eles andaram meio afastados. Eles não têm pegado firme mesmo, não. Pois é, Vitor, eu estou aqui pensando, né? Depende muito ainda das nossas ações, das nossas atitudes, né? Porque, igual está falando aqui embaixo, será que nós nos elevamos moralmente para poder sustentar essa doutrina? Porque eles falam, nós somos moralmente retardatários. E o que se tem que se trabalhar muito hoje é essa questão da moral. E você sabe que para decair, basta a moral cair um pouquinho, vai tudo também. E é uma coisa assim muito séria que eu fico assim pensando, sabe? Não é possível que depois que já passou tudo isso que nós já passamos, essas interrogações que estão aqui, todas que vêm da Gênesis aqui, tudo realmente foram acontecidas. Será que ainda vai prevalecer ainda naquilo que o Cristo nos prometeu, que seria o Consolador?
Eu acho que a espiritualidade maior que está amparando tudo isso aí, eu acho que ela sim, ela vai amparar para não deixar cair. Com certeza. O, mas, mesmo se a gente não cumprir com essa tarefa, né, vamos dizer assim, da pureza, né, aí ele faz cumprir o que está aqui em cima. Isso. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Né? Foi o que aconteceu, vamos dizer assim, né? Lá da Palestina, né? Daquele lugar que era a terra do Evangelho, Né? foi transferido para cá. Que veio para o Uhum. Brasil. Então, se nós não dermos conta do recado, né? Acha-se uma outra nação que dê frutos, né? E agora uma coisa é certa, né? Passa tudo, mas as palavras dele não passará, né? Uhum. Apesar de todo obstáculo, de todo, né? Sim. A gente vê o quanto a responsabilidade é muito grande de todos nós, né? Que estamos na doutrina e que a queremos assim a mais pura possível, né? Mas a gente lembra que isso aí foi um trabalho muito grande de Bezerra, até a questão da unificação, porque teve uma época, logo no início, que a doutrina ela estava se dividindo, vamos dizer. Tinha um grupo que ficava mais na ciência, outro mais na filosofia e outro mais dentro da religião de forma mais dogmática. E aí Bezerra veio para fazer esse trabalho de unificação, que é o que o Vitor está trazendo, onde nós estudamos esse livreto lá no Laços de Afeto, junto com a Irmã-se, né? De forma íntima, sobre como que é o nome do livro? Atitude de amor. Já lemos quantas vezes, né? Então, a gente vai ver, nós estamos no início, mas nós vamos ver o trabalho que Bezerra teve para fazer essa unificação. E todo esse trabalho a gente lembra, né? Tem esqueci agora o nome que se dá, mas teve também um trabalho muito grande de outros grandes espíritas, né? Para fazer esse trabalho também, junto com Bezerra, da unificação, né? Mas a gente, esses dias, assistindo um vídeo, uma palestra do Raul Teixeira, ele nos traz, falando da dificuldade que está tendo até desse trabalho seguir essa linha, né? Porque está havendo muitos enxertos ou pessoas querendo, né, trazer muitas novidades, segundo o Raul Teixeira, ele traz novidades para dentro da doutrina. E ele fala claramente: vocês que são espíritas vão estudar para que tenham uma base segura. Tendo a base, vocês podem ler qualquer obra, mas já tenha segurança da doutrina, para não achar que as ideias que vocês vão ler ou que vão estudar, ou seja lá como for, conhecer, possa ser colocada, né, inserida na doutrina. E aí entra a questão das distorções que pode acontecer, né? Sim. Nós todos estamos inseridos, né, na lei de progresso. E o planeta também. Então, é que nem o Silvério falou.
se nós não tivermos essa responsabilidade, né? Que nem a Darcy falou aqui, que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade em estar levando, né, o Espiritismo com essas palavras de Jesus, com a interpretação correta e sempre seguindo em frente, seguindo aquilo que, igual a Dona Isabel falou, as bases do Espiritismo, né? E aí, como o planeta está também sempre em evolução, o que vai acontecer é isso que o Silvério acabou de ler para nós, né? Infelizmente, aqueles que não compactuam, né, com o planeta regenerado, que é o que o planeta está passando por uma transição para que ele seja um planeta de regeneração, aí esses então terão de que ir para orbes, né, inferiores, onde ainda existe dor, né, e sofrimento para que elas possam aprender com as provas e as expiações o caminho do amor, né, o caminho do Cristo, aquele que por tantas vezes as pessoas tentaram deturpar a palavra a seu bel prazer, seja para dominar uma sociedade, ou seja para poder colocar as suas ideias, né, e elevar-se na terra, como aqui. Então eu acredito que o que vai acontecer é justamente isso que o Silvério leu aí para nós. Se de tudo, né, acontecer de alguém não dar devida credibilidade ao Evangelho, aí esses não vão passar para o próximo planeta, né, que é o planeta de regeneração. Quer continuar? Bom. Eu acho que aqui... Toninho vai trazer alguma coisa para nós? Pois não, Toninho, você vai querer comentar alguma coisa sobre esse trecho? O microfone está fechado. A Darcy falou uma coisa muito interessante sobre a questão da moral. O que você falou aí? Moral o quê? Nós somos retardatários moralmente. Isso é algo bastante analisável. Por quê? Nós sabemos que para uma pessoa, um aluno chegar à condição de doutor, ele tem que partir ou vir do princípio da sua ignorância e caminhando evolutivamente naquilo que ele se propõe. E nós somos espíritos, assim, ainda. Embora reencarnados, nós somos espíritos a caminho. Lá no Livro dos Espíritos fala a questão 167, qual o objetivo da reencarnação. Então, nós somos espíritos. Moralmente, o que você disse? Retardatários. Pois é, mas não significa que não está caminhando. Se você pegar essa questão de retardo, nós vamos ver que nós tivemos aqui conosco um espírito de altíssima luz, entre outros, mas citando um que foi o Chico Xavier, que está aí 5 bilhões no campo evolutivo à nossa frente, mas, no entanto, ele estava vivendo ainda no mesmo mundo que nós, que é o mundo de expiação e provas. Ou seja, ele estava num caminho, num ponto, na minha opinião, que se nós estamos no primeiro ano do grupo escolar, ele já estava se formando quase que no final de uma faculdade qualquer que eu fosse. Então, isso não significa tanto, embora está lá, nós, repito, somos espíritos a caminho. Isso é uma base. Agora, o que é essa pedra angular? Nós sabemos que a pedra angular, em qualquer obra nos dias de hoje, embora se use um termo diferenciado, mas geralmente significa que é a pedra de sustentação de qualquer obra, de qualquer construção. E ela era muito usada lá na antiguidade. Quando aquelas pirâmides foram
estabelecidas e criadas, houve uma base muito interessante para esse sustento, porque elas precisavam de ter, principalmente, um equilíbrio. Agora, eu vejo o seguinte, a questão do espiritismo que foi dito, é uma pedra angular, porque ela é uma base de sustento dentro do campo que foi dito aí pela Isabel, da ciência, da filosofia e do campo religioso. Então, o espiritismo é uma base, é uma pedra angular, é uma base de sustentação. Agora, por que foi dito aí que as palavras de Jesus jamais deixariam de o ser? É porque Jesus é o equilíbrio de tudo isso aí. Jesus é essa sustentação. É através dele, das suas palavras, que a evolução persiste, ou se continua, isso não tem a dúvida nenhuma. Jó fala dessa pedra angular lá na sua trajetória, e deixa bem claro. Ele cita a pedra angular como referência à estrutura do mundo criado por Deus. Ele é muito claro nisso. Pedro fala isso, Isaías fala muito a respeito dessa chamada pedra angular. Esse termo pedra angular é muito usado no Velho Testamento. Muito usado. Paulo cita isso, assim, abertamente. Falou-se aí da rejeição de Israel, né? Foi o que vocês falaram aí, mas pouco importou, porque Jesus persistiu como a chamada pedra de Sião. Ou seja, essa questão da rejeição de Israel, ela não teve tanta significância, porque Jesus era qualificado como essa pedra angular, como sustento de bases, que qualquer mudança que, na minha opinião, se houvesse, ela estaria lá nos ensinamentos dele. Não deixaria isso cair, né? Entendeu? Paulo deixa muito claro isso lá no livro de Romanos, no capítulo 9, 33, ele fala a respeito disso aí. Então, tudo é dentro de uma proposta, o que eu acho que nos vale, embora está aí o estudo, está aí essa questão aí que foi citado de Mateus, lá no capítulo, parece que 21, que foi citado aí, mas o que eu acho? Para nós, nos dias de hoje, essa chamada revelação, terceira revelação, ou aquilo que nos foi deixado, aquela menina citou aí, ao Espiritismo como base, é o que nos interessa. Porque é através desse conhecimento que a gente está caminhando, que a gente está buscando essa evolução. E qual que é a base que nós temos como pedra angular desse ensinamento? Jesus. Pronto. Por isso é que as suas palavras não passarão. E ele falou uma coisa muito séria, né, Tony? Na hora que você falou isso, eu senti uma firmeza. Nós estamos muito bem sustentados. Você falou que ele é a sustentação. Se nós estamos muito bem sustentados, nada precisamos de temer, porque a sustentação é forte. E ele nos disse, eis que estarei com vocês até o fim dos tempos, até o fim. Então, porque Jesus, ele é a base do fundamento dos seus apóstolos, que ele outorga a condição de fazer o que ele fazia. O que está escrito lá em Marcos 16, 15? Que eles fossem e levassem a boa nova e curassem a tanto quantos. Então, Deus edificou sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Como sendo Jesus a base de tudo isso aí. Tanto que lá em Efésios fala, lá no capítulo 2, no verso 20, Jesus é chamado de pedra angular, para vocês terem ideia. Então, na minha opinião, o que nos importa é que nós entendamos que Jesus, conforme está lá em Efésios 2:20, que eu entendo que nós precisamos de nos sustentar nessa pedra angular que é Jesus. É Efésios do que, Toninho, você falou? Está no capítulo 2, no verso 20. 2:20? Esse menino aí procura de vez em quando, ele acha aí. Eu queria mostrar, depois da fala do Toninho,
Então, Esse livro aqui, certamente vocês já conhecem. Na Hora do Testemunho. Sabe de quem que é? De um grande espírita, de um grande estudioso, Herculano Pires. Herculano Pires. Tá? Então, ele traz aqui o momento em que a doutrina ela houve uma tentativa de adulteração das próprias obras de Kardec, tá? Então, esse livro aqui, para nós que estamos estudando, que temos essa preocupação do conhecimento, evidentemente que isso é muito importante, porque ele nos serve como uma base, como uma sustentação, é um livro muito interessante. Na Hora do Testemunho, mostrando o momento em que a doutrina passou por um momento muito sério, né? E foram espíritas muito assim, conhecidos. Ela vivenciou inúmeras situações. Sim, mas essa aqui foi uma delas. O catolicismo fazia de tudo para poder desconfigurar, desqualificar. Nós vimos aí com o Levante de Barcelona, por exemplo, foi um deles. E muitos. Toninho, se você ler. Tudo bem. Se você mas pegar esse o aqui livro, o que é o Espiritismo, você vai ver que aquele diálogo de Kardec, aquele padre tenta de todas as formas denegrir todas as situações. Mas continua, por favor. Mas esse aqui foram até pessoas que estavam, no momento, dentro do espiritismo, que eram estudiosos e tentaram, diversas vezes, de trazer algo diferente das próprias obras de Kardec, mudar. Jesus fala, Isabel, da ovelha travestida, do lobo travestido, né? Ele fala lá das ovelhas e que tomar. E aí veio essa obra para que nós fiquemos cada vez mais atentos e vigiando. Por isso que o Raul Teixeira está nos trazendo essa palestra, até pedindo para que o espírito realmente vigilante. Vocês viram aí, olha lá, essa pedra de esquina é outras formas que era chamada pedra angular, né? Lá no Velho Testamento ela é chamada de, como está aí, pedra de esquina, esse texto. Pedra principal, pedra-chave, pedra de remate, primeira pedra. Então, tudo isso está lá, mas que no fundo é exatamente essa pedra angular. Então, você viu aí, ó, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou a principal pedra angular. Então, é embasado nele que nós temos que dar continuidade. É embasado naquilo que ele nos trouxe. E olha, com uma atenuante, aliás, com uma situação bastante satisfatória, presumo eu, que é de que ele qualifica, né? Que ele estaria indo, mas nos deixaria. Como é que é a história? É o Consolador prometido, né? Pois então, que nós nos mandaria o Consolador. Que nós entendemos que é toda uma base de ensinamento dentro da doutrina espírita. Seu microfone está desligado aí. Senti que vendo a que você falou isso aí, eu falei assim, e nós estamos muito bem amparados. Então, não tem como, não. Nós estamos caminhando conforme os nossos passos. Então, essa questão da moral que você citou aí, nós estamos empacados, digamos assim, nela, mas nós estamos caminhando. Estamos no esforço, né, Toninho? Estamos caminhando. Muito nós vamos chegar a um patamar de um Chico, ou de um Divaldo, ou do próprio doutor de Bezerra de Menezes, conforme o menino citou aí. Ó.
É porque nós estamos muito aquém disso ainda, mas muito aquém. Mas nós vamos chegar lá. É devagar e sempre, Darcy. Um pouquinho de cada vez. Isso mesmo. Um pouquinho a cada dia, né? Isso. Vamos dar continuidade, então? Vamos lá. Vamos lá, Silvério? 2. Interpretação do texto evangélico. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42. A palavra pedra, citada no texto evangélico, traz o significado de verdade essencial que foi anunciada por meio de uma revelação. Ainda que a filosofia e a ciência não utilizem como referência metodológica o aprendizado espiritual e religioso, por considerá-los conhecimentos do senso comum obtidos pela instituição ou pela intuição, por considerá-los conhecidos do senso comum obtidos pela intuição ou pela ação mediúnica, não podem, contudo, ignorá-los ou rejeitá-los como incorretos. A revelação religiosa e moral e espiritual é o esclarecimento, que se presta com o intuito de fazer outrem conhecer alguma coisa ainda desconhecida e ignorada. Revelação vem de revelo, substantivo latino derivado do verbo revelare, expressão empregada comumente nos textos religiosos, a partir da tradução do termo hebraico galá, ou do grego apocalipto, cuja ideia é a mesma em ambos, desvendar alguma coisa ou oculta ou com a intenção de fazê-la conhecida. Então, vem falando aí a respeito, né, da palavra revelação, né, que inclusive, como nós já estudamos, é sinônimo, né, de apocalipse. Em termos religiosos, sobretudo no sentido expresso no Velho Testamento, revelação é literalmente entendida como a palavra ou pensamento de Deus. Em consequência, algumas doutrinas teológicas cristãs apresentam um discurso inflexível relativo ao conceito de fé. A revelação é, ao mesmo tempo, indicativa e imperativa, e sempre normativa. As manifestações de Deus sempre são feitas no contexto de uma exigência que pede confiança e obediência àquilo que é revelado. Uma resposta que é inteiramente determinada e controlada pelo conteúdo da própria revelação. Em outras palavras, a revelação de Deus chega ao homem não como uma informação sem qualquer obrigação, mas antes com uma regra mandatória de fé e de conduta. A vida do homem precisa ser governada, não pelos caprichos particulares e fantasias humanas, nem por adivinhações acerca das coisas divinas não reveladas, mas antes pela crença reverente em tudo quanto Deus lhe revela, o que conduz a uma aceitação consciente de todos os imperativos que a revelação porventura contém. Esses esclarecimentos, se levados aos extremos de interpretação, geram atos arbitrários no campo da fé. Representam também o pomo da discórdia entre as concepções científicas e as religiosas, uma vez que,
Nas primeiras, faz-se necessário a apresentação de evidências ou de provas comprobatórias para legitimá-lo. A doutrina espírita, por outro lado, não rejeita as orientações espirituais superiores advindas da revelação, até porque o espiritismo é doutrina revelada. Ensina, porém, que a fé deve ser analisada, examinada, traçando diferença entre a fé cega e a raciocinada. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Continua, pessoal? Ou querem comentar? Tem bastante coisa aqui para a gente comentar, né? Ele trouxe aqui, falando sobre a revelação, né? A gente estudou o Apocalipse, né, de João. A gente tentou interpretar ali com a visão espírita, né, de cada simbologia daquela, e viu que aquilo que estava trazendo para nós, né, através do Apocalipse, nada mais é do que essa revelação do que João conseguiu, né, trazer para nós daquilo que ele viu quando ele foi levado, né, ao plano espiritual. E aqui ele traz para nós, né, que quando nós estamos esclarecidos, né, ou temos estudado, né, toda a doutrina, nós temos então condições de debater ideias, né? Nós não seguimos ela sem critérios, né? Nós temos ela como fé raciocinada, pois afinal de contas é através do estudo, né, da doutrina que a gente adquire, né, essa fé raciocinada, a fim de que possamos debater essas ideias e compreender quais aquelas que fazem que fazem sentido para nós. É igual o Toninho havia falado, né? Se a gente tiver uma boa base, né, e tiver ali seguindo o que pode vir inúmeros títulos de livros, e a gente pode fazer leitura dos mais diversos, né, ramificações do espiritismo, mas tendo ali concentrado numa base, a gente consegue raciocinar em cima daquilo e discernir o que está dentro, né, da doutrina do que está fora da doutrina. Eu acho que essa parte aqui veio falar justamente daquilo que o Toninho já tinha dito anteriormente. Uma coisa muito interessante que aqui no finalzinho que o Silvério leu aí, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Isso vai acontecer sempre. Lá no passado já acontecia isso. Isso vai acontecer sempre. Cada um vai querer puxar a sardinha do prato dele, não tenha dúvida. E é exatamente por isso que cada religião, pretendendo ter a sua verdade exclusiva, é que foi dito aqui, logo lá depois, que fala que Jesus, né? Aí,
o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso. Qualquer que seja a verdade de quem quer que seja, de qualquer cunho religioso, que não estiver embasado nas palavras de Jesus, no Evangelho, não vai resolver nada. Vai acontecer isso aqui, ó. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. É isso. Isso aí, no nosso caso, nós temos isso aí desde idas e vindas, como livre-arbítrio cabe a cada um de nós, né? Tomarmos as nossas atitudes. Agora, Jesus fala, e ele fala que é necessário que venha o escândalo, né? É isso. Cada um lá na sua falando, pregando o evangelho da forma que o é. Nós já lemos aí, no livro anteriores aí, em situações passadas aí, que cada um queria ensinar da sua forma. Paulo debateu, passou por muitas situações, tipo essa, mas ele estava embasado, porque ele assumiu a postura de Jesus. Aliás, ele falou, não sou eu, mas o Cristo está em mim. Porque tudo que já se propunha a levar a sua mensagem, ela era embasada no Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus. Mais alguém, pessoal? Em resumo, essa pedra que refere aqui é a revelação divina, né? São as revelações trazidas, né? Digamos assim, né? Ao longo de todo o tempo, né? Por Jesus, né? As santas revelações divinas, né? Tem até somente a vida por Jesus. Oi? Tem até aquela passagem de edificar a sua casa sobre a rocha, né? Exatamente. Então a pedra, ela é fundamental para que tenha firmeza naquilo que há de se construir. Exatamente. Que no Ficar caso sobre a rocha sólida, porque qualquer situação, jamais a sua verdade vai ruir. Jamais. Exatamente. Pode continuar? Pelo visto, sim. Então vamos continuar? Vamos. Vamos lá. São considerações importantes, a fim de que não se perca de vista o sentido espiritual do registro de Mateus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Numa construção, pedra angular é cada uma das pedras que formam o cunhal de um edifício. Cunhal é cada canto externo ou quina de uma edificação, formando duas paredes. Esse canto é mantido firme e com abertura angular precisa por meio de uma pilastra ou pilar de pedras lavradas, trabalhadas ou esculpidas, na junção das paredes convergentes. A pedra colocada como cabeça de ângulo é a mais importante, porque sustenta e serve de base às demais. O Evangelho é a pedra angular, o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Entretanto, o Evangelho foi e ainda é desprezado por muitos. O Cristo foi rejeitado, inclusive pelos edificadores do monoteísmo, no caso, o povo judeu. Com o progresso moral, percebemos que o ensino de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que, depois, a desconheceram.
ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Importa considerar que a palavra esmagar, empregada por Kardec no texto, não tem o sentido atual de destruir ou de aniquilar. Traduz-se como afligir, fatigar-se, perder as forças, significados encontrados nos escritos da língua portuguesa do passado. Com a evolução espiritual do ser humano, o Evangelho de Jesus será reconhecido como o mais perfeito código de moralidade existente na humanidade. O único capaz de erguer o verdadeiro edifício da fé, tão necessário à melhoria moral da humanidade. Os sacerdotes e os seguidores do cristianismo, que não lhe captam a essência moralizadora, deturpam-na e, adequando-a aos seus interesses mesquinhos e imediatos, responderão por seus atos segundo os ditames da lei de causa e efeito. Entretanto, os cristãos que se esforçam por compreendê-la e colocá-la em prática, usufruirão de felizes reencarnações no porvir. A cada um segundo as suas obras, né? A verdade é essa. Então nós vimos aí, ó, é o Evangelho, essa pedra angular. É o sustento, é a luz, não adianta, sabe? Agora, nós vemos aí que o que Jesus foi levado ao que está escrito, a questão da crucificação, é porque aqueles chamados sacerdotes que tinham peso, né, que se trajavam bem, tinham peso naquele meio, né, no meio figurativo romano principalmente, não é que o povo seguia. O povo, na maioria das vezes, era obrigado a aceitar as suas verdades, que nem sempre eram as verdades. Tanto que nós vimos que no meio deles já tinham dois que já viviam no balanço, que era aquele da noite lá e o Arimateia, Nicodemos. Embora eles estavam lá no mesmo patamar de qualificação, mas eles já pendiam para as verdades de Jesus. Então Jesus estava contaminando, a bem da verdade, assim, a grosso modo dizendo, esses aí que se achavam os donos da verdade. E olha, não foi só neles, não. Nós vimos que tinham outros de condições menores dentro de uma graduação profissional. Por exemplo, o caso lá do centurião era outro. Entendeu? Então, essa base, essa pedra angular, sempre foi. Nós podemos agradecer muito a Paulo, que ele levou a sua mensagem de Jesus a tanto quantos, de formas que só ele sabe como é explicado aí, que não foi nada fácil, né? Então, nós vemos aí que é o Evangelho, é a palavra de Jesus, é aquilo que realmente a gente tem como base, que vai ser o sustento de hoje, de ontem, de sempre. Não adianta. Aqui também falou justamente das religiões que tentam, né, deturpar a palavra do mestre. E aí fala que com a própria pedra, né, eles serão esmagados, né? Ou seja, conforme o ser humano, porque todos nós não vamos permanecer estagnados, nós vamos evoluir. E conforme nós vamos progredindo moralmente, vai caindo no nosso entendimento aquilo que é certo e o que é errado. Então, naturalmente, o ser humano começa a verificar que determinadas religiões, trazendo a palavra, né, de Deus e o Evangelho de Jesus, interpretando da forma com que ela é interpretada lá a seu bel prazer, não nos cabe mais. Então, aquela religião que faz dessa maneira, ela vai perdendo força. E é onde que ninguém vai comentar mais sobre ela, né? Aí, das duas, uma. Ou ela deixará de existir,
ou ela vai passar por modificações, que é o que eu creio que seja o mais correto, pois afinal de contas, aqueles que estão na liderança também evoluirão moralmente e compreenderão. E eles buscarão por respostas que até o momento eles não tinham. E aí, na busca por essas respostas, é que vem aquela frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa ânsia deles pela verdade fará com que eles se libertem das próprias falsas interpretações que eles o fazem. E aí eles conseguirão, né, modificar o ponto de vista com que eles enxergam. Então, creio eu que ainda existirá muitas religiões, ainda por muitos anos, né? Eles não vão se extinguir, mas eu creio que vão se modificar, né? Porque todos estão inseridos na lei de progresso, e conforme eles vão progredindo moralmente, eles vão modificando o pensamento e a forma de interpretar. Assim sendo, nosso manual de conduta é o Evangelho. Exatamente. Conduzir para sempre bem. Uma das últimas frases, né, que o Silvério leu, né? Que. Onde é que está aqui? Quer ver? Lá. Com a evolução espiritual do ser humano, o Evangelho de Jesus será conhecido como o mais perfeito código de moralidade existente na humanidade. É a pedra angular. É a pedra angular. É a base. Uma coisa muito interessante que Kardec recebe como resposta num certo instante é que o espírito não retrograda, ele estaciona. O que ele quer dizer? Que aonde ele tenha parado, naquela questão do conhecimento, da evolução, ele jamais vai perder toda aquela condição. Ele pode ainda, está lá, parece que na questão 78, eu não me lembro mais, quando ele questiona se um espírito que, né, pode reencarnar num mundo inferior ao atual, ao que ele vive, que ele fala que, como missionário. Mas exatamente, pela base, pelo conhecimento que ele tem, ele jamais retrograda. Ainda que ele vá viver lá cumprindo uma missão, que seja uma missão de si para si próprio, de ter novos conhecimentos para poder ter merecimento para situações diferenciadas a posteriori, ele jamais vai deixar de ter a base que vai te dar esse sustento evolutivo, jamais. Nós não vimos aí os exilados de Capela que vieram aí. E olha que o plano deles lá era qualificado como um plano de expiação e provas também. Mas eram tão altamente evoluídos ainda que nesse plano, como era o caso do Chico, que vieram para cá para nos dar sustento, para nos auxiliar aos espíritos da época. Mas aquilo para eles foi qualificado e trazido como uma sentença. Mas não perderam em momento algum a base desse conhecimento, desse cabedal. Em momento algum. Vamos adiante? Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos. Vamos lá. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação
que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela caia ficará reduzido a pó. Mateus, capítulo 21, versículos 43 e 44. A história relata que os judeus, além de não aceitarem Jesus como Messias aguardado, desprezam-o, perseguiram-no e o crucificaram. Mesmo no seio da igreja cristã, os ensinamentos do Mestre foram deturpados, situação causadora de terríveis desatinos, crimes contra a humanidade. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos. Não, porém, homens de bem, não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Comentáriozinho aí? Só um detalhe aí, Gilberto, porque aqui dá uma impressão, tem duas conotações esse final aí. Quando você leu aí, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não, porém, homens de bem. Fazem supersticiosos, fazem hipócritas, fazem fanáticos, mas não fazem homens de bem. Estou enganado? Não, é isso mesmo. Esse tipo de religião que, né, procura, que deturpa, né, o ensino. Pode crer. Então, Não, hipócrita, fanático, não. Porém, homem de bem. Dá dois entendimentos, mas é o primeiro. Eles fazem esses hipócritas, fanáticos, e não fazem homem de bem. Aí vai completa. Não basta que se tenha as aparências de pureza, mas, acima de tudo, é preciso ter de coração. O que dá pode dar um sentido aí dúbio, igual você colocou, porém, né? Então, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não homens de bem. Exatamente. Esse porém aí realmente dá uma... Precisava dele. Nem precisava, exatamente. Esse porém aí dá a entender que ela faz homens de bem, quando na realidade não é. Exatamente. Né? Não homens de bem. Uhum. Isabel, seu microfone está desligado. Muita atenção, às vezes, na vírgula aí, que tem a paradinha para dar continuidade. A gente parece que tem uma ideia que ele está dizendo que ele vai fazer homens de bem. Mas quando ele diz não, né? Porém, homens de bem. Quer dizer, não faz homens de bem. Tem que tomar muito cuidado, porque num passado... supersticiosos, hipócritas, fanáticos, determinadas religiões, semelhantes religiões diante de tudo que foi falado antes, né?
Verdade. Sim, e Não eu basta lembro, ter aparência, né? é o culto exterior, né, Dona Isabel? Quantos têm a aparência e depois cai, né? Redondamente a gente vê dentro da religião, né? E isso aí a gente vê, né, em vários, né, vamos dizer assim, em todas as religiões, né? Tem essas pessoas que tentam deturpar a coisa, né? Isso aí até na espírita mesmo a gente vê aí, né? Pessoas às vezes se dizem espírito, mas tentam deturpar a coisa e utilizar da crença dos outros para poder ganhar ter algum ganho, né? Às vezes até abusar da confiança da pessoa e por aí afora. Isso é uma Sim. coisa complicada. Eu ainda fico indignado como é que tem pessoas que ainda caem na lábia desse pessoal, o Severo. Ah, Eles são muito, assim, humildes de conhecimento, né? Não tem conhecimento Eu quase até nenhum. não diria humildes, não. Eu diria Não, né? ignorantes. Isso, ignorante, melhor palavra. Não é humildes, não. É, Ignorantes não na questão de jeito mal, jeito ruim, mas ignorantes de não conhecimento. de conhecimento, isso, ignorantes de Tá? conhecimento. Porque que é aí que a gente vê que a labuta de Moisés não foi fácil, não. Que ele conviveu, foi dada a ele uma responsabilidade de coordenar homens que, na época, faziam a sua lei. Cada um fazia a sua lei. Porque eles não conheciam a verdadeira lei. Entendeu como? Então, realmente uma pessoas ignorantes. Eu, com todo respeito, eu não tenho nada contra, a gente sabe, a gente ajuda da forma que pode, mas tem uma moça que trabalha para mim aqui, e ela, às vezes, dentro de casa, passa por necessidades. Mas jamais deixa de levar o dízimo. Ela já falou para mim, para a igreja do pastor dela. O que é isso? Uma ignorância. Agora, tudo bem, porque se você, às vezes, pega o balde para poder apagar o fogo, de repente ele está cheio de gasolina, não é de água. E pode piorar mais uma situação. Tanto que eu não me envolvo. Minha mulher fala, Tony, fala, olha, Ângela, eu não me envolvo. A nossa parte nós fazemos. Trabalha, recebe, ela daí para lá é problema dela. Então isso é ignorância, sabe? Ignorância sem tamanho. E são pessoas que muitas das vezes eu vou dar um exemplo desses, com todo respeito, mas certa época bateu na minha porta, porque tinha uma igreja logo aqui perto da minha casa do Jeová, e uma vez bateu na minha porta, domingo de manhã, um casal. Aí eles abriram a Bíblia, e curiosamente caiu naquela proposta de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles nem sabiam do que eles estavam falando. Porque quando eles saíram de lá antes, o líder lá, que acho que é líder que chama, falou, olha, hoje vocês vão falar desse termo aqui, desse texto aqui. Então é isso. É a ignorância completa. Sabe, não adianta. O homem, por isso que está falando lá, que eu disse no início, que nós estamos a cada um no nosso estágio, que nós estamos caminhando para que amanhã ou depois, ou seja, a cada passo nós nos melhoremos mais. Sabe? Eu entendo as coisas dessa forma. Sabe? Mas a gente sabe que a espiritualidade toma conta de todos, né? E que aqueles que se aproveitam dentro da inocência, né, de pessoas que têm esse nível de ignorância, vai acontecer justamente isso que está lá, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que lhe dê frutos. Então, a gente às vezes fica revoltado, né,
de ver pessoas usufruindo da palavra de Deus para poder tirar proveito, né, de pessoas ignorantes assim, mas a gente sabe que a espiritualidade já sabe disso, já vai cuidar disso, e que o que espera por ele, né, ele vai ter somente aquilo que ele veio plantar nessa terra, não é? É a lei de causa e efeito, né? Que inclusive o Silvério leu aqui nos parágrafos anteriores. Então, assim, a gente sabe que está tudo conforme o que foi planejado, né? Nada sai fora do controle. Sempre está indo em direção à evolução, sempre. Mais alguém, pessoal? Já está quase dando o horário da gente começar o nosso passe virtual. Ah, é. 21. Passou rápido demais. Não é? Na Nós vamos chegar. velocidade da luz. Sim, nós vamos pegar. O próximo é portanto? Né? Perante essas considerações, compreende-se. Onde? Lá embaixo. Lá embaixo. Tá. Perante essas considerações, compreende-se. Na página 41. Tá, obrigada. Já estaremos no meio do ano, né? Não é? Coisa, rapaz. Tá passando rápido, viu, Toninho? Dona Isabel, a senhora faz a prece por nós, por gentileza? Tá. Então vamos, primeiramente, agradecer por esses momentos em que ficamos envolvidos aqui pela espiritualidade, nos incluindo e certamente nos fortalecendo o nosso físico, o nosso emocional, espiritual, nos dando cada vez mais aquele incentivo através desse estudo e de todos os estudos do qual estamos sempre participando, para darmos continuidade, sempre para adquirirmos maiores conhecimentos, mas sabemos também da nossa responsabilidade diante do conhecer. Agradecemos a Jesus mais uma vez, rogamos a Ele que derrame sobre toda a humanidade a sua bênção, a sua misericórdia, principalmente naqueles locais, Jesus, onde as intempéries do tempo causam tanto sofrimento, causam tantas dores a tantos irmãos como o nosso. Nós estamos vendo aí, lá em Pernambuco, Alagoas, essas regiões, Jesus, mas também sabemos que está tudo dentro da lei, nada foge. O que nós podemos fazer por esses irmãos é orar para que para que todos recebam os recursos necessários e com certeza não irá faltar. Obrigado, Jesus, por mais esta noite de estudos e que possamos todos nós recebermos essas bênçãos e estarmos sempre, cada vez mais, atentos à nossa conduta, à nossa vida no dia a dia, em nos tornarmos cada vez mais esses trabalhadores da última hora, trabalhando com muito amor, com muita abnegação e com muita fidelidade ao Evangelho, a Jesus, à doutrina. Obrigado, Jesus. Nos envolva na sua paz hoje.
e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.